de hoje é o pão integral caseiro, uma receita fácil de fazer, saudável, fica muito gostosa, saborosa. Essa receita aqui é um espetáculo. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao canal Hora do Grude e para quem é novo por aqui, eu sou a Geise e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma receita de pão integral caseiro que fica, ó, de lamber os beijos. É maravilhosa essa receita, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então vamos à receita? Em um recipiente vamos colocar um ovo. Vamos furar esse ovo e dar uma leve mexida, só para misturar ele aqui um pouquinho, a gema com a clara. Vamos colocar 250 ml de água morna, uma colher de sopa de manteiga, pode ser com sal ou sem, uma colher de chá de sal, uma colher de sopa de leite em pó, este daqui é integral, mas quem quiser pode utilizar o leite em pó desnatado. E o leite em pó ele é opcional, mas serve para que o pão fique mais fofinho. 2 colheres de sopa de açúcar mascavo. E agora vamos misturar muito bem. Vamos acrescentar uma colher de sopa de cacau em pó ou chocolate 70% cacau. E esse chocolate, esse cacau, ele serve para dar cor no nosso pão integral, para ele ficar mais escurinho. E vamos misturar. Vamos colocar 2 colheres de chá de fermento para pão, fermento biológico. Vamos misturar. Vou acrescentar uma colher de sopa de farinha de linhaça. Quem não encontrar farinha de linhaça pode comprar a semente de linhaça e triturar no liquidificador ou então no processador para fazer a sua própria farinha. Quem não quiser colocar farinha de linhaça pode colocar a semente de linhaça, só que daí a absorção dos nutrientes será menor, porque a semente de linhaça ela tende a passar diretamente no nosso organismo sem a absorção desses nutrientes. Uma colher de sopa de farinha de gergelim, e é a mesma situação da farinha de linhaça. Agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de chia, e a chia ela vai servir para dar liga no nosso pão, né? Para o nosso pão ficar mais fofinho, para ele não ficar tão maçudo, para ele não ficar tão pesado. E vou colocar uma colher de sopa de amaranto. E o amaranto é opcional. Vamos misturar muito bem. E agora nós vamos colocar aos poucos 3 xícaras de farinha de trigo integral. E nós vamos colocando aos poucos para que a gente não perca o ponto da massa. Então a gente vai colocando aos pouquinhos e mexendo, misturando. O tamanho da xícara utilizada na receita é de 250 ml, então a quantidade de farinha de trigo vai ser de aproximadamente 400 gramas. Agora que a massa do pão integral está bem pesada, eu vou começar a sovar a massa utilizando a mão. Então eu vou tirar todo o excesso que tem da massa aqui na colher, para não ter desperdício. Vou colocar o restante da farinha de trigo integral. A massa do pão integral já está pronta e ela fica assim, ó, ela fica bem macia. Ela não gruda nas mãos, tá? E o ponto da massa é que ela não grude nas mãos. A massa fica meio que querendo grudar, mas ela não gruda, tá? É assim mesmo. Ela fica, parece que tem uma colinha. Então é isso aí. Olha só. Agora eu vou deixar a massa aqui no recipiente, vou cobrir com um pano e deixar crescer até dobrar de tamanho. A massa do pão integral caseiro ficou descansando por 1 hora e ela já dobrou de tamanho. E agora nós vamos untar uma forma assadeira de pão ou a forma que vocês tiverem aí na casa de vocês. E para untar a forma, eu vou untar com óleo. Quem quiser pode untar com azeite. Vamos espalhar bem o óleo para que a nossa forma fique bem untada. Agora que a forma já está bem untada, nós vamos voltar para a massa do nosso pão integral caseiro. Vamos tirar a nossa massa aqui do recipiente, né? E transferir para a bancada. Essa massa, gente, ela fica super macia, olha só. Muito macia. Agora que a massa já está na bancada, nós vamos sovar a massa mais um pouquinho, que é para misturar bem a massa, porque essa parte que estava por cima no recipiente, ela está mais ressecada. E a parte que estava por baixo, ela está bem macia. Então a gente precisa misturar agora bem a massa. Sovar aqui por alguns segundinhos, só para misturar, né? Para que a massa fique uniforme. Agora que a massa já está bem misturada novamente, eu vou espalhar ela aqui na bancada. E depois de espalhar a massa aqui na bancada, eu vou utilizar um rolo, que é para abrir um pouco essa massa. E ela vai ficar com uma altura de aproximadamente aí 1 centímetro. Agora que eu já acabei de abrir a massa do nosso pão integral caseiro, ela ficou numa altura então de 1 centímetro, de aproximadamente aí 1 dedo de altura. Então agora nós vamos enrolar a nossa massa do pão integral caseiro. Então a gente começa enrolando assim.
dobra uma pontinha e dá uma batidinha aqui que é para colar, né? Para ir selando a massa. E esse processo de abrir a massa com rolo e enrolar é para que o nosso pão fique fofinho. Então a gente vai enrolando, conforme vai enrolando, vai dando algumas batidinhas e apertando a massa para que não fique ar dentro dela. Essa massa ela é bem fácil de trabalhar, então vamos enrolando, vamos apertando para que não fique ar dentro da massa. E agora aqui no final, nessa borda aqui, a gente vai dar mais uma amassadinha aqui com a mão mesmo, porque aqui precisa ficar mais fino, para que a gente consiga colar esse final da massa aqui no nosso pão. Agora que ela já tá bem fininha, eu vou terminar de enrolar. Então já acabei aqui de enrolar o pão, ele ficou assim. Agora eu vou transferir para a forma. E para esse processo nós não precisamos nem enfarinhar a bancada, tá? Porque a massa ela não gruda, ela gruda um pouquinho só, mas isso não é problema. Então agora vamos colocar o nosso pão na forma e essa emenda aqui que a gente colou, né, que é o finalzinho da massa do nosso pão integral caseiro, ela fica virada para baixo. Então a gente coloca aqui no meio da forma. E aqui, quando vocês forem fazer, se ficar uma pontinha para fora, podem apertar para dentro. Vocês podem dar uma leve apertadinha para dentro, porque daí o pão ele fica bem retinho, fica um tamanho bem uniforme. Agora eu vou fazer um acabamento no pão, que é para deixar ele mais bonito. Então, para fazer o acabamento, vou utilizar aqui uma faca bem afiada e vou fazer cortes superficiais na massa. Então, eu vou medir aqui, eu quero fazer 3 cortes, mais ou menos aqui então uns 3 dedos de distância, e vou fazer um corte bem superficial mesmo. Então, agora aqui mais 3 dedos. E mais 3 dedos. E o último corte. Esse corte ele fica bem superficial. Depois, quando o pão crescer, ele vai ficar mais bonito. Agora eu tenho aqui um ovo batido com 2 colheres de sopa de água. E eu vou pincelar esse ovo batido no pão. E o ovo batido, ele serve para dar brilho e deixar ainda mais dourado o nosso pão integral caseiro. Além dessa mistura do ovo batido com 2 colheres de sopa de água, dar brilho e deixar o nosso pão mais dourado, e também vai servir de cola. Porque agora eu vou polvilhar sementes de gergelim. É opcional, tá, gente? Mas é só para dar um acabamento no pão. Então fica a critério de vocês, quem quiser fazer. Mas para colocar a semente, para polvilhar a semente por cima do pão, precisa fazer essa colinha do ovo batido, porque senão a semente ela não vai ficar grudada. Assim que o pão terminar de assar, a semente ela sai por completo, ela cai de cima do pão, porque o pão é uma massa mais seca, uma massa sovada. E vou polvilhar também semente de linhaça. E o nosso pão integral caseiro, então agora ele está pronto, o acabamento já está finalizado. E nós vamos deixar crescer o nosso pão aí por aproximadamente entre 30 a 40 minutinhos, que é até ele dobrar de tamanho. O nosso pão integral caseiro já cresceu e olha só que bonito que ele ficou. E agora então já vou levar para assar no forno que já está pré-aquecido em temperatura de 180 graus, entre 35 e 40 minutos até que ele fique bem douradinho. Gente, o pão integral caseiro já está assado e agora eu vou desenformar para a gente ver como que ele ficou por dentro. E para o pão integral caseiro desenformar mais facilmente, eu vou passar uma faca ao redor da forma para ajudar a soltar o pão na hora de desenformar. Gente, esse pão integral caseiro ficou maravilhoso, sensacional, sério mesmo, super fofinho por dentro. Olha isso, gente, ele se rasga, ele tá muito fofinho, macio, fofinho por dentro, crocante por fora, uma casquinha crocante. Gente do céu, olha isso, gente, olha isso, escuta. Essa casquinha crocante aqui é maravilhosa. E olha por baixo como que ele ficou. Bem douradinho.
Toda terça e sexta tem vídeo novo aqui no canal, então inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like se você gostou dessa receita de pão integral caseiro. Então essa foi a receita de pão integral caseiro, espero que vocês tenham gostado e nos encontramos na próxima receita. Tchau, tchau!